Graça e paz, queridos. Shabbat Shalom. Queremos trazer mais uma mensagem da parte de Deus para nós aqui. Sempre procurando trazer um entendimento, compreensão ampliada sobre as coisas de Deus. E hoje eu quero falar sobre um reavivamento provocado, reiniciado por um grande rei chamado Ezequias, que foi rei de Judá. Eu quero deixar um texto para vocês que está aqui, 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Ezequias tornou-se rei com 25 anos de idade e governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abia, filha de Zacarias, e ele viveu de maneira como o Senhor aprova, tal como procedera o rei Davi, seu predecessor. Vamos entender uma coisa. De quem Ezequias era filho? Seu pai foi Acás. Se nós estudarmos a história bíblica, vamos observar que Acás foi um rei altamente ímpio, desviado do propósito de Deus, um rei pagão que optou por conduzir Judá à idolatria. E durante seu reinado, Judá foi sequencialmente humilhada. E logo depois da morte do seu pai, Ezequias, com 25 anos de idade, a gente acabou de observar, ele percebe, pela sua sabedoria, pelo seu entendimento, que o modelo de reino adotado pelo seu pai era um fracasso. Então ele viu que ele precisava optar pela caminhada com Deus. Com certeza, Ezequias conhecia a história dos seus antecessores, que aqueles que caminharam com Deus foram homens e mulheres de sucesso. Então ele começou buscando a Deus. Você observa no começo do texto que Ezequias, ele tinha um certo temor de Deus. Tá? E ele começa a buscar a face do Senhor. E isso é o segredo para o sucesso. Bom ou mal, o reino que ele herdou era herança dele, não tinha como correr disso. Não tinha para onde fugir. Né? E o reino que ele pegou estava realmente em frangalhos. E Ezequias precisava promover uma grande reforma. E eu sou muito ministrado pela história desses reis. Por quê? Porque ela nos ensina, amados, que nós é que escolhemos de que forma nós queremos conduzir a nossa vida. De que forma que nós queremos conduzir a nossa liderança. É uma escolha minha, é uma escolha sua. Como nós queremos conduzir a nossa vida espiritual? Para onde nós queremos conduzir a nossa casa, a nossa família? Então, esse homem, o rei Ezequias, ele resolve levar o povo para Deus. Isso é muito interessante. Esse jovem rei, ele percebeu que buscar o Senhor era a melhor opção. Que o modelo adotado pelo seu pai foi um fracasso. Ele precisava implementar uma nova forma de reinar. Nós aprendemos com ele. Tá? Ele percebeu que a idolatria era o segredo do fracasso. E o reino do seu pai foi muito destruído por causa do orgulho do coração do seu pai em sair da presença de Deus. Então Ezequias viu que a forma mais sábia de conduzir seu reino era servindo a Deus. E ele promove um grande reavivamento. E eu quero colocar alguns pontos para vocês aqui, de que forma que esse rei, de que forma que esse homem conduziu o seu reino. Tá? Como que ele promoveu, como que ele foi instrumento de Deus para promover o reavivamento no seu reino, na sua casa também. Tá? Primeiro, de baixo para cima. Ezequias percebeu que a primeira coisa que eles tinham que fazer era se humilhar na presença de Deus. Eu costumo dizer que antes de crescermos para cima, nós temos que crescer para baixo. Nós precisamos construir bases sólidas. Então esse homem, ele percebeu que ele precisava promover uma verdadeira reforma em Judá, irmãos. E ele não podia fazer isso sem Deus, sem a orientação do Espírito Santo. Então ele faz o quê? Ele começa uma reforma de baixo. Essa reforma é o quê, irmãos? É uma reforma estrutural. Eu quero falar para você, eu não sei como anda a sua vida espiritual, mas eu quero dizer para você que é o seu segredo para a gente começar a nossa restauração. É nos humilharmos na presença de Deus.
É reconhecer que aquilo que nós estamos fazendo está errado. Precisamos melhorar. Precisamos voltar para Deus. É a humilhação o primeiro ponto. Eu digo para você uma coisa. Pelo meu tempo de caminhada com Deus, eu nunca vi um crente se humilhar na presença de Deus e Deus virar suas costas para ele. Nunca vi. Todo discípulo de Jesus que se volta para Deus, que busca a face do Senhor, não importa o quão longe você está, não importa quão frio você está, se você decidir, Senhor, eu quero voltar para ti, você colocar a cara no pó, você se humilhar na presença de Deus, eu digo para você, aí começou um grande reavivamento espiritual. Foi assim que esse homem começou. Segundo ponto, ele começou um grande concerto com Deus. Irmãos, Ezequias percebeu, Deus é o quê? O que nós falamos aqui há anos? O que nós já ouvimos no Evangelho? Deus é um Deus de aliança. Deus não dá nada para o seu povo sem princípio, sem aliança. Deus é um Deus de conserto. Então o que Ezequias fez? Ezequias conclamou o povo a fazer conserto com Deus. Então se você quer um reavivamento na sua vida, Deus não fará isso sem um contrato, sem um acordo, sem uma aliança. É muito importante nós entendermos isso. O Deus que nós servimos, amados, ele é um Deus de aliança. Então ele promove essa aliança com Deus. A terceira coisa que eu acho tremendo, e está aqui no nosso texto, ele restaura o templo. Irmãos, o que era o templo? O templo era o centro do culto. O culto a Deus. Não haveria culto sem o templo. Isso é tremendo. Como Ezequias tinha esse compromisso com o templo de Deus. E quando ele começa a reformar o templo, ele chama os sacerdotes para aliançar com Deus. E ali o povo começa a seguir, porque funciona desse jeito. Toda vez que nós nos voltamos para Deus, que nós voltamos para a presença dele, ele começa a promover uma mudança. Então, quando ele restaura o templo, a restauração foi o quê? Limpar o templo. O templo estava cheio de ídolos. Acai, seu pai, havia destruído o templo, pego os tesouros da casa de Deus, dado para o inimigo. Acai teve uma péssima administração sobre o reino de Judá. E Ezequias faz essa verdadeira limpeza. Amados, não foi de um dia para o outro. Levaram-se dias, meses para limpar, para reformar a casa de Deus. Eu não preciso explicar que esse templo sou eu e você. Nós somos o templo de Deus, nós somos casa e morada do Espírito. Profeticamente, nós representamos isso. E a quarta coisa que eu sou muito impactado por essa verdade, é tremendo isso aqui. A Bíblia diz que o rei Ezequias, ele restaurou as festas do Senhor. Mas Ezequias fez diferente do que os outros reis fizeram antes dele. Ezequias reuniu Israel. Irmãos, observe isso aqui. Israel estava dividida de Judá desde o reino de Jeroboão com Roboão. Eles se separaram ali, a gente sabe disso. Houve uma ruptura. E o reino de Israel ficou com Jeroboão e o reino de Judá ficou com Roboão, a descendência de Davi. E depois daquilo, nunca mais eles se uniram. Nunca mais se uniram como nação. Então o avivamento promovido por Ezequias foi tão tremendo, foi tão sobrenatural, foi tão poderoso, que ele conseguiu a façanha de reunir aquelas duas nações que estavam separadas há 200 anos, queridos. Olha que coisa tremenda. E eles fizeram uma grande e linda festa. A Bíblia diz que aquela festa foi tão grande que ela foi comparada à festa que Salomão fez. Ezequias, por muitos historiadores, é considerado um segundo Salomão, porque ele conseguiu promover uma grande festa. Foi um grande tempo de choro, de arrependimento, de alegria, de celebração. O povo estava radiante. E isso nos ensina algo tão extraordinário.
quando nós começamos a voltar para Deus, nós arrastamos as pessoas conosco. Queridos, dizem por aí que o exemplo não é a principal influência sobre os outros, é a única. E esse homem, ele conseguiu. E a história conta que ele ia numa cidade, ia noutra, os seus enviados iam em cidades para trazer o povo ria, mas a nação foi se reunindo aos poucos. Israel reuniu com Judá, depois de 200 anos. Olha como o reino, olha como a influência, olha quando um homem se volta para Deus, quando uma mulher se volta para Deus. O mover provocado por um reavivamento. Então hoje eu quero dizer para você que você pode provocar um reavivamento na tua casa, um retorno da sua família para Deus. E eu quero falar para você, não é falando nada não, querido. É começando você restaurando seu culto, é começando você restaurando seu devocional. Você vai ver, não só a sua família, seus amigos, seus conhecidos, vão querer caminhar nesse mesmo avivamento, nesse mesmo mover. Esse homem aqui nos deixa um dos mais belos exemplos de que quando nós nos voltamos para Deus, nós não só consertamos os erros do nosso passado, como nós construímos e pavimentamos o caminho do nosso futuro. Eu quero deixar essa palavra de bênção, porque eu fui muito tocado por essa verdade. E eu quero dizer para você que você pode recomeçar um reavivamento, uma restauração na tua casa. Eu quero orar por você. Quero abençoar a sua noite. Onde você está mesmo, feche seus olhos. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esse homem, por essa mulher, que nesse momento, Deus, está assistindo esse vídeo. Que o teu Santo Espírito visite essa pessoa agora. Visita com poder, visita com unção, visita com restauração espiritual. Eu repreendo da sua vida toda tristeza. Eu repreendo da sua vida toda apatia, todo medo, toda incredulidade, toda dúvida. E deixe que o Espírito Santo provoque, promova esse verdadeiro reavivamento na sua vida espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos.